O vento soprava forte naquela noite fria, agitando as folhas das árvores e levantando um cheiro de terra molhada. Ao redor da fogueira, as chamas dançavam como se respondessem aos sussurros de um velho cigano, que parecia carregar séculos de histórias nos olhos. Ele se chamava Ion, e sua voz rouca capturava a atenção de todos, especialmente das crianças, que o ouviam com olhos arregalados. Ion segurava um livro antigo, de capa desgastada, cujos símbolos misteriosos pareciam ganhar vida à luz do fogo. Este livro, começou ele com um tom grave, contém segredos que muitos não acreditariam ser verdadeiros. Entre eles, a história de um feitiço poderoso. Quem o realizar, dizem, pode se transformar em algo que os homens temem há gerações, um lobisomem. As crianças trocaram olhares nervosos, enquanto os adultos permaneciam em silêncio, como se já conhecessem a profundidade do que viria a seguir. Ion fez uma pausa, observando cada rosto ao redor antes de continuar. Não é uma lenda, como muitos pensam. Há gerações, meu povo guarda este segredo. O feitiço não é apenas palavras murmuradas ao vento. Ele exige coragem, sangue e um pacto que nem todos têm força para aceitar. Sua voz baixou e o estalar da fogueira parecia amplificar o suspense no ar. Há muitos anos, conheci um homem que ousou abrir este livro e seguir suas instruções. Ele era um cigano como nós, um jovem cheio de curiosidade e ambição. Chamava-se Drago, e seu desejo de poder era maior do que qualquer coisa. Ion apertou o livro em suas mãos, seus dedos trêmulos revelando algo mais profundo: medo ou arrependimento. Drago acreditava que o feitiço o tornaria invencível, um protetor de nossa tribo contra aqueles que nos perseguiam. Ele dizia que ser um lobisomem era um presente, não uma maldição. Mas havia algo que ele ignorava. Todo poder vem com um preço. E o preço desse feitiço era sua humanidade. A fogueira crepitou mais alto, como se reagisse às palavras de Ion. Os olhos de Ion ficaram vidrados, como se estivesse revivendo a memória. Ele seguiu cada instrução do livro. Era uma noite de lua cheia, e o silêncio era tão denso que podíamos ouvir nossos próprios corações batendo. Drago desenhou símbolos no chão. Usou ervas que exalavam um cheiro doce e enjoativo. E então murmurou palavras numa língua que ninguém mais entendia. E então aconteceu. Ion respirou fundo, como se pesassem toneladas em seus ombros. Seus olhos mudaram. O brilho humano desapareceu e em seu lugar surgiu algo feroz, predatório. Suas mãos se transformaram em garras. Seu corpo inteiro parecia queimar enquanto a transformação acontecia. Ele rugiu, um som que parecia vir das profundezas da terra, e naquele momento soubemos que Drago não era mais um de nós. Ion abaixou a cabeça por um instante, sua voz carregada de tristeza. Ele desapareceu na floresta naquela noite, e o que voltou dias depois já não era o Drago que conhecíamos. Era uma criatura dividida entre dois mundos, incapaz de encontrar paz em qualquer um deles. Ele nos protegeu, sim, mas ao custo de sua alma. Seu olhar, vazio e desesperado, me assombra até hoje. As crianças, mesmo temerosas, não desviavam os olhos. Uma delas, com a coragem própria da inocência, perguntou: "E o livro, vovô? Por que ainda o guardamos?" Ion ergueu o olhar, a chama refletindo em seus olhos cansados. "Porque este livro não pertence a nós, mas àqueles que virão depois. Ele é um lembrete de que algumas portas nunca devem ser abertas, mesmo que a chave esteja em nossas mãos." O velho cigano fechou o livro, como se quisesse trancar os segredos novamente. "Mas há algo que vocês precisam entender", disse ele, sua voz mais suave agora. "O feitiço só funciona se a pessoa acreditar nele de todo o coração. É isso que o torna tão perigoso. Acreditar pode ser a maior força de um homem, mas também sua ruína.
A brisa fria atravessou o acampamento, fazendo os ouvintes se encolherem em seus cobertores. Um dos adultos, que parecia desconfortável com a conversa, quebrou o silêncio. Por que contar isso às crianças, Ion? Elas terão pesadelos. O velho apenas sorriu, um sorriso enigmático que parecia carregar mais segredos do que palavras poderiam expressar. Não conto para assustá-las, respondeu Ion. Conto para ensiná-las. O mundo está cheio de escolhas difíceis e cada escolha carrega consequências. O feitiço do livro é só um exemplo extremo disso. Vocês podem não encontrar magia em suas vidas, mas sempre haverá algo que os tentará a sacrificar quem vocês são por algo que desejam. A lua cheia brilhou no céu, lançando uma luz prateada sobre o acampamento. Ion olhou para ela por um longo tempo antes de dizer: Drago era um bom homem, mas foi consumido pela ideia de ser algo maior. Ele achava que poderia controlar o poder, mas acabou sendo controlado por ele. Lembrem-se disso, sempre. Um longo silêncio caiu sobre o grupo. As crianças seguravam suas perguntas, enquanto os adultos pareciam refletir sobre suas próprias escolhas. Ion, por sua vez, observava a fogueira, como se enxergasse algo além das chamas. Agora, descansem, disse ele, com um tom final. Amanhã será outro dia, e as histórias que carregamos sempre podem esperar. Enquanto todos se dispersavam, uma última criança, a mais curiosa, se aproximou de Ion. Vovô, você já tentou o feitiço? Ion ergueu os olhos lentamente, um brilho misterioso em seu olhar. Ele abriu a boca para responder, mas apenas sorriu, um sorriso que deixou mais perguntas do que respostas. E assim, a noite terminou, mas a história estava longe de acabar. Ion passou a noite em claro, sentado ao lado da fogueira que lentamente se apagava. Sua mente viajava para o passado, para os momentos em que viu Drago lutar contra sua própria humanidade. Ele se lembrava de como o jovem cigano havia se afastado de todos, incapaz de confiar até mesmo em quem o amava. O feitiço não apenas transforma o corpo, murmurou para si mesmo. Ele devora a alma, pedaço por pedaço. Essa era a verdade que Ion sempre temeu revelar. No dia seguinte, as crianças continuavam a fazer perguntas, mas Ion respondia apenas com enigmas. Uma delas, a mesma que perguntara na noite anterior, o acompanhou enquanto ele caminhava pela floresta. Vovô, por que você nunca tentou o feitiço? Ion parou, olhando para os altos pinheiros ao redor. Porque eu sei o preço que ele cobra, e nem todo preço vale a pena ser pago, mesmo por algo que parece grandioso. A criança ficou em silêncio, mas sua expressão mostrava que as palavras de Ion a deixavam intrigada. Enquanto caminhavam, encontraram uma pequena clareira, onde o velho cigano parou. Foi aqui que Drago realizou o feitiço, disse ele. A clareira parecia comum, mas havia um peso no ar, algo que fazia a pele arrepiar. O lugar guarda as marcas de escolhas feitas por aqueles que vieram antes de nós. A criança observava o chão com curiosidade, tentando enxergar algo além do óbvio. Por que ele escolheu virar lobisomem? Perguntou. Ion suspirou. Ele achava que poderia usar o poder para proteger o que amava. Mas a verdade é que ele subestimou o quanto perderia no processo. O feitiço exige mais do que coragem. Ele exige tudo o que você é. Ion sabia que aquelas palavras ecoariam na mente da criança por muito tempo. De volta ao acampamento, Ion percebeu que os adultos estavam mais inquietos do que o normal. Alguém havia mexido no livro enquanto ele estava fora. Ele o pegou cuidadosamente, examinando as páginas. Um leve cheiro de cera de vela e ervas queimadas indicava que alguém tentara reproduzir o ritual. Quem foi? Perguntou em voz alta, mas ninguém respondeu. A tensão no ar era palpável. Vocês não sabem o perigo que estão correndo. À noite, enquanto todos dormiam, Ion manteve-se acordado, vigiando o livro.
Ele sabia que, se caísse em mãos erradas, o feitiço poderia trazer caos novamente. Lembrava-se de como Drago havia perdido o controle, atacando aqueles que tentavam ajudá-lo. Mesmo depois de voltar à sua forma humana, ele nunca conseguiu se perdoar. Esse ciclo precisa acabar, pensou Ion, com o olhar fixo no céu estrelado. Dias depois, um dos adultos, Andrei, aproximou-se de Ion. Eu li o livro, confessou, sua voz carregada de arrependimento. Mas não fiz o ritual. Só queria entender por que guardamos algo tão perigoso. Ion encarou o homem por um longo momento antes de responder. Não o culpo pela curiosidade, Andrei, mas agora você carrega o peso de saber o que poucos sabem. Isso muda uma pessoa, mesmo que ela não perceba imediatamente. Andrei parecia nervoso, como se carregasse um segredo maior. Eu tive um sonho, disse ele. Era como se o livro estivesse me chamando, mostrando imagens que não consigo explicar. Ion colocou uma mão no ombro do homem. O poder do livro está em sua capacidade de plantar ideias. Ele faz você acreditar que precisa dele, quando na verdade é ele que precisa de você para existir. Não ceda. Apesar das palavras de Ion, algo mudou no acampamento. Os sussurros entre os ciganos aumentaram e a tensão parecia crescer a cada dia. Ion sabia que precisava tomar uma decisão. Naquela noite, reuniu todos ao redor da fogueira. O livro não pode mais ficar conosco, anunciou. Ele nos protegeu em tempos difíceis, mas agora é um fardo. Vou levá-lo para um lugar onde ninguém possa encontrá-lo. Os murmúrios entre os presentes foram de surpresa e desaprovação. E se precisarmos dele de novo? Perguntou alguém. Ion balançou a cabeça. O que precisamos é de nossa humanidade, não de um poder que nos destrói por dentro. Drago é a prova viva disso. Não podemos repetir os erros do passado. Apesar das resistências, Ion sabia que a decisão era certa. Com o livro em mãos, Ion partiu na calada da noite. Ele caminhou por horas, atravessando florestas e montanhas até chegar a um rio profundo. Aqui termina sua história, disse enquanto olhava para o livro pela última vez. Sem hesitar, ele o jogou na água corrente, observando-o desaparecer na escuridão. Um peso parecia ter sido retirado de seus ombros, mas ele sabia que nem todos entenderiam sua escolha. Ao retornar ao acampamento, foi recebido com olhares duros e questionadores. Você realmente o destruiu? Perguntou Andrei. Ion confirmou com um aceno. O livro não nos define. Somos mais do que ele. Nossa força está na comunidade, no amor que compartilhamos, não em feitiços ou lendas. Apesar das críticas, havia uma calma nova no acampamento, como se a sombra que pairava sobre eles tivesse finalmente desaparecido. Meses depois, a história do livro tornou-se apenas mais uma lenda contada ao redor da fogueira. Ion sabia que o feitiço ainda viveria na memória de quem o conheceu, mas também sabia que a escolha de deixá-lo para trás havia dado ao seu povo algo maior, a chance de recomeçar. Ele sorriu ao ver as crianças brincando, livres do medo que antes as cercava. Nem todas as histórias precisam de um final feliz, disse Ion certa vez, olhando para a lua cheia. Mas todas precisam de um final que nos ensine algo. Sua voz, embora mais fraca com a idade, ainda carregava a sabedoria de quem viu mais do que jamais contou. O livro se foi, mas sua mensagem perduraria, ecoando como um lembrete das escolhas que moldam nosso destino. Ion partiu em paz anos depois, deixando sua história como um legado para as gerações futuras. O acampamento prosperou, e o nome de Drago tornou-se símbolo de aprendizado, não de medo. As crianças cresciam ouvindo as histórias, não para seguir o mesmo caminho, mas para lembrar que o verdadeiro poder está em resistir às tentações que nos afastam de quem realmente somos.